Olá, irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, hoje a gente vai continuar nossos estudos. Então, a gente vai continuar falando também da carta do Papa Francisco, Desidero Desideravi. Já tem um vídeo sobre esse assunto, se você não viu, corre lá, assiste ele. Mas nós já entendemos lá algumas reflexões do Papa sobre a liturgia, sobre os significados, os porquês de algumas coisas. E hoje a gente vai continuar essa reflexão, mas pensando um pouquinho nas pessoas que vão até a missa e principalmente em nós que servimos, né? O que nós temos a oferecer e como nós podemos colaborar. Então aqui eu já vou deixar, né, se você nunca ouviu essa frase, mas em vários livros de liturgia, em todo canto é citado isso. Qual é o objetivo da missa? O objetivo da missa é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Então são esses objetivos. Então, em primeiro lugar, a glória de Deus e depois a santificação dos fiéis. E como a gente consegue, então, atingir esses dois objetivos? Dar a glória que é devida a Ele e nos santificar, né? A todos nós que trabalhamos na liturgia, ou nós que estamos ali participando da missa, né? Como que a gente pode colaborar com isso? E daí, em primeiro lugar, eu queria puxar um gancho do que eu já falei no outro vídeo, que é que o Papa Francisco fala de dois pontos que estão ligados. Um é quando ele fala do assombro pela liturgia, ou seja, nós estarmos maravilhados pelo aquilo que está acontecendo ali, de que a gente perdeu e muito isso. E o outro que ele fala também que a gente perdeu a capacidade de enxergar os símbolos. Na verdade, ele fala que o homem moderno perdeu essa capacidade, né? Por que será que a gente perdeu essa capacidade, né, de estar na missa, de colocar Deus no centro das coisas e enxergar a ação dele ali, né? Por que será que isso aconteceu? Então, eu queria só fazer uma reflexão de lembrar para vocês, por exemplo, né, para quem tem avós ou vai se lembrar de alguém contando, mas como eram as coisas antigamente, né? Antigamente, as pessoas às vezes trabalhavam, seus pais às vezes no interior, e era a semana inteira esperando o momento do final de semana, que era o momento que ia para a missa, né? E onde estava a igreja? Lá no centro da cidade, tudo acontecia em torno dela, né? O sino tocava e avisava se aconteceu alguma coisa importante na cidade, se alguém faleceu, então tudo era em torno da igreja, né? E a vida das pessoas era muito em torno da fé, né? As festas, as grandes festas que existiam nas cidades eram as festas religiosas. Era em torno das festas religiosas. Então, a fé era o centro de todas as coisas, né? E mais antigamente ainda, no tempo de Jesus, era 100%, né? A fé era o centro de todas as coisas. E com a modernidade, a gente foi tirando a fé, a Deus do centro de tudo, e nesse lugar foi gerando um vazio, né? E nesse vazio, a gente foi tentando se encontrar, porque foram colocando pra gente outras coisas, né? O mundo moderno gira em torno do capital. Então a empresa ela quer fazer dinheiro, então para ela o importante é o dinheiro, né? E o importante do mundo moderno é, você ser rico, você ter dinheiro, né? Então, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer curso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É tanta coisa que você tem que fazer que a pessoa acaba meio perdida. E fala, e agora, né? E se sentindo um vazio. Você compra um carro, legal, tem um carro, mas não tá bom o carro. Eu tenho uma casa, agora eu tenho uma casa, mas tá bom também a casa. E a hora que você tem tudo, mesmo assim, não tá bom. Falta algo ainda, né? E esse algo que a gente não consegue muitas vezes mais reconhecer é Deus, é Cristo que está faltando no centro da nossa vida, né? E essa falta, né, de conseguir enxergar isso
e até mesmo a sociedade, essa busca, né, é uma busca sempre focada em você. Não, você tem que ser, você tem que acontecer. Então nós estamos buscando a nós mesmos, nos encontrar, e não encontrar a Deus. As pessoas, elas nem sabem que precisam achar um Deus. Na verdade, elas tentam se encontrar através de Deus. Então, elas vão muitas vezes na igreja, não procurando Deus, mas procurando elas mesmas, procurando se encontrar. Né? Até o momento que elas encontram a Deus, e daí elas veem que elas não precisam mais tentar se encontrar, que o que estava faltando dentro delas era essa presença. Né? Nós estamos inclinados a buscar a Deus, mas sem perceber. E daí também existe muitas vezes uma pressão nossa mesmo, de nós que trabalhamos, né, dentro da igreja, através da liturgia, das pastorais, de suprir isso nas pessoas de alguma forma, e gera até uma ansiedade, assim, temos que fazer mais, temos que fazer diferente, temos que inventar coisas e tudo mais, né? E na verdade essa carta do Papa Francisco vem mostrar que não, que na verdade o que nós precisamos é fazer bem feito, fazer aquilo que tem que ser feito com coração, com alma, né? Então ele diz assim que a pessoa ir até a celebração, participar de uma forma ativa, ver uma celebração bem celebrada, ver aquilo que a igreja prescreveu de sendo respeitado, é um direito da pessoa que está participando dessa celebração. E um dever nosso, como pessoas que estão atuando nessa liturgia. Né? E daí, se a gente for parar para pensar, então qual que é a nossa postura? É de ter que buscar conhecimento. É de ter que saber, poxa, eu sou um leitor. Então, o que eu tenho que fazer como leitor? Como eu faço da melhor forma possível? Ele usa muito o termo arte de celebrar. E a arte de celebrar é isso, você buscar fazer a melhor forma, né? Então, assim, o maior exemplo para nós é o próprio Jesus. Então, como Jesus pregava? Quais eram as qualidades de Jesus? Né? Então, se nós queremos transmitir essa fé verdadeira para as pessoas, é importante que a gente faça com verdade. E para isso nós temos que estar preparados. Então, por isso que é importante ensaio. Né? Você que é leitor, você ir lá, ter domínio do espaço, do microfone, da altura que você coloca o microfone. Né? Você cantor, você músico, tá com seu instrumento afinado. Porque para que a gente faça com verdade, para que a gente transmita segurança naquilo que a gente está fazendo. Porque o que nós estamos fazendo é por um Jesus, e um Jesus vivo, verdadeiro. Né? Então, a beleza também vai ajudar a reforçar toda aquela parte do simbolismo, né, que o Papa Francisco coloca, que muitas vezes é difícil de enxergar. E ele está também na beleza com que celebra, na firmeza com que um leitor, por exemplo, proclama a palavra. Ao proclamar a palavra, você está emprestando sua voz a Jesus, sua voz a Deus. Então, ela tem que ser firme, né, compassada, com uma boa dicção. E para tudo isso funcionar, a gente precisa entender a espiritualidade da missa. O Papa Francisco vai dizer num vídeo que o que ajuda muito é a nossa participação mesmo, né? Não só o nosso trabalho enquanto na liturgia, no que for, no serviço que a gente for fazer na missa, mas a nossa própria participação é entender que nós estamos adentrando ao Calvário. A missa, ela é o Calvário de Cristo. Então, aquilo que cabe na missa é o que cabe diante de Cristo na cruz. E aquilo que não cabe diante de Cristo na cruz é aquilo que não cabe dentro da missa.
Então aí a gente já corta um monte de coisa e a gente já age de uma forma diferente. Por isso que a missa ela tem esse caráter dessa felicidade, uma felicidade tranquila, um andamento suave, né? Uma coisa que vale destacar é que desde o princípio a igreja tentou dar um sentido de nós participarmos da missa agora, mas em contato com a celebração futura que nós vamos celebrar junto de Deus, a Páscoa Celeste. Então, pensando isso, ela tentou se afastar daquilo que era comum, aquilo que estava no dia a dia das pessoas, né? E daí vai surgir um termozinho que as pessoas têm um pouco de receio de falar, né? Que fala assim, algo profano. Então a pessoa, quando ouve isso, já pensa, nossa, então é algo diabólico, algo terrível. E não quer dizer isso, principalmente quando a gente fala de liturgia. De liturgia, quando a gente fala que algo é profano significa fora da igreja. Então aquilo que é profano é aquilo que não é próprio para a liturgia. É aquilo que não é próprio para a gente fazer ali durante a celebração. É simplesmente isso. Então tem coisas muito boas que a gente faz no nosso dia a dia, mas que ali para aquele contexto vai ser considerado profano. Por quê? Porque não é próprio para a gente estar fazendo isso. Alguns tipos de música vão ser considerados profano. Por quê? Porque não é a música própria para a liturgia. Então é muito importante a gente ter em vista, será que faz sentido? Será que isso é próprio para a liturgia? Será que isso cabe no Calvário de Cristo? Então essa é uma reflexão muito importante. E quanto à espiritualidade, a missa ela tem uma espiritualidade própria. E a gente sente muito isso quando a gente vai numa igreja antiga, numa igreja que já tem uma estrutura consolidada. A gente às vezes sente um respeito diferente, a gente sente um lugar um pouco mais silencioso, os gestos das pessoas, a forma como elas lidam umas com as outras e como elas lidam com o espaço, como elas lidam com o lugar, né? Por que isso? Então aí a gente tem que entender a espiritualidade da missa. E a ação principal da espiritualidade da missa, inclusive, é o nosso principal gesto de participação na missa. Às vezes a gente fala, se a gente perguntasse agora, gente, qual que é a principal ação de participação das pessoas na missa? Alguém vai responder, é o canto. É a resposta ao padre. E não é. É o silêncio. Então, o silêncio, ele é a espiritualidade da missa. Por quê? Falou, nossa, que estranho. Por quê? Não é aquele silêncio que vai, é para trazer algo mais intimista, é para a pessoa se encontrar com ela mesma e se encontrar com Deus. Não, não é isso. O silêncio, dentro da liturgia, ele representa a ação do Espírito Santo. Então, é através do silêncio que o Espírito Santo nos fala. Então, por exemplo, durante o ato penitencial, é no silêncio que o Espírito Santo nos toca, que nós vamos refletir sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós precisamos mudar. Tá? Após a leitura, vai ser ali, naquele silêncio, que o Espírito Santo vai nos clarear a respeito do que acabou de ser lido. É o Espírito Santo que vai nos preparar, através do silêncio, para a próxima leitura que nós vamos ouvir. Após a homilia, pode-se fazer também um pouco de silêncio. É nesse silêncio que o Espírito Santo vai nos ajudar a absorver aquelas palavras que foram faladas pelo celebrante. E após a comunhão, é muito importante que se faça silêncio. É muito difícil. Nós vemos em muitos lugares que não é respeitado isso. Às vezes, a equipe que está ali, né, fazendo
tocando a música e durante a comunhão, acaba estendendo essa música até o Oremos do Padre, ou então termina essa música e daí vamos colocar uma pós-comunhão, e daí essa pós-comunhão se estende. Não é que todos esses momentos, todos esses cantos não tenham sua importância, eles têm a sua importância, quando bem colocados, mas é importante que tenha também um tempo de silêncio. É nesse tempo de silêncio que o Espírito Santo vai nos falar. Ainda que nós tenhamos, depois de comungado, ajoelhado, feito as nossas orações, mas esse momento de silêncio contemplativo, ele vai fazer com que o Espírito Santo haja em nós, continue falando conosco. Então essa é a importância, essa é a verdadeira espiritualidade da missa católica, através do silêncio. Então ele é importante, esses espaços. E é importante que nós conheçamos, né, quais os momentos que nós podemos encaixar, porque é como se fosse uma música. A missa é como se fosse uma música. Ela tem seus momentos de resposta, é como se a gente falasse que ela respirasse. Ela tem esses respiros, que é quando a gente faz um silêncio, depois a gente retoma. E é importante, então, que as nossas ações convidem ao silêncio. Então, como que as nossas ações convidam ao silêncio? Então, a gente não pode fazer nada de forma corrida. Porque se a gente faz algo de forma corrida, a gente está convidando a agitação e não ao silêncio. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, terminado o Glória e o Oremos do Celebrante, então vamos iniciar as leituras. É feita a primeira leitura, o salmista ele já saiu de onde ele estava, ele já foi andando rápido para pegar a pessoa que fez a primeira leitura praticamente saindo, para ele já entrar, já cantar o salmo, né, praticamente sem espaço nenhum entre a primeira leitura e o salmo. A pessoa que vai fazer a segunda leitura está atenta ao salmista começar a sair ali do ambão da palavra, ele já levanta rapidamente, se põe ali ao lado, é assim que um sai, o outro entra. Então isso faz com que a missa não tenha essa fluidez, não tenha esse respiro, não tenha essa cadência. Vira algo atropelado. Né? E a nossa vida já é muito atropelada. Né? Como eu disse que a igreja tentou sempre distanciar, né? Se lá fora nós temos um tempo que é cronológico, né? Então que é contado em minutos, parece que a gente está sempre perdendo por relógio, na missa é o contrário. Na missa a gente está sempre ganhando tempo e não perdendo. Então a cada minuto que a gente passa ali na celebração, a gente está ganhando tempo. Principalmente quando a gente consegue fazer isso ser um tempo de qualidade. Né? Ou seja, quando a gente não atropela as coisas, quando a gente dá a cadência à missa, né? Para que as pessoas consigam absorver. É muito importante porque toda a espiritualidade da missa, ela não é uma espiritualidade sentimentalista, né? Que vai fazer a pessoa, nossa, sentir coisas e tudo mais, e ficar refletindo sobre aquelas sensações e tudo mais. Não. A espiritualidade da missa, ela precisa fazer com que tudo isso vá ao nosso consciente. Precisamos ter uma participação consciente. Que aquilo afete também os nossos sentidos, mas principalmente a nossa consciência e o nosso coração. Então, é através do silêncio que vai ajudar a nos fazer isso. Então, a gente precisa ter, sim, um ritmo cadenciado. Nós precisamos cantar com autoridade. Nós precisamos proclamar as palavras com autoridade, né? Cristo era um profeta que falava com autoridade, né? A Bíblia vai falar assim, nossa, ele diz essas palavras com autoridade. E é isso, a gente tem que ter essa autoridade para que quem está lá
sinta essa palavra chegar aos ouvidos dela, né? Muitas vezes nós não estamos preparados, seja enquanto cantores, seja enquanto leitores, né? E às vezes a gente vai sair baixinho ali, nossa voz vai sair fraca ali na caixa. Às vezes quem tá cantando, o tom da música não tá muito bom, ajusta o tom, muda o tom, veio um tom que tá legal para você, mas é importante que você consiga cantar, dizer aquela palavra com autoridade. Porque se sua voz chegar fraca, sem vida, no ouvido de quem tá ouvindo, não vai ter a mesma eficácia, né, do que se chegar uma voz forte. Forte não é agressivo, né? Uma voz forte é aquela que você consegue ouvir com clareza, você consegue entender com clareza, né? Num volume bom, audível, né? E isso vai gerar essa qualidade da arte de celebrar. Então é preciso que a gente compreenda essa espiritualidade da missa para que possamos bem celebrar e para que possamos dar glória a Deus e ajudar a nós e aos nossos irmãos que se santifiquem. Amém?